Oi, meu nome é Larissa, eu tenho 19 anos e eu sou uma cuidadora sobrinha. E aí, pessoinhas lindas, tudo bem com vocês? Ai, ok, mentira, eu não sou minha mãe. Muito bom. Pra quem não me conhece, eu sou a Larissa, eu sou editora aqui da página e, bom, como eu já disse, eu sou cuidadora também, já fui cuidadora fixa, plantonista e... Bom, eu não sou boa com câmeras. Meu lugar é atrás das câmeras, então... Eu comecei a trabalhar na empresa com 17 anos. Eu nunca tive intenção de trabalhar nessa área. Eu faço física, curso de física, literalmente, não educação física, eu faço física. Doida. Não tem nada a ver com a área de saúde. E nunca foi a minha vontade também fazer algo na área da saúde. Mas foi o que tinha, e como todo bom pobre, o que tem pra hoje é isso, então resolvi entrar no barco. A minha mãe tem a empresa já de cuidadores desde quando eu era bem nova, então eu cresci vendo ela cuidando, vendo ela administrando, conhecendo os pacientes. E quando eu tinha mais ou menos uns 17 anos, eu fui chamada para trabalhar fixo. Bom, então imagina a situação. Eu, 17 aninhos na cara, essa cara de songamonga, bebê, e nunca tinha cuidado de um velhinho na minha vida. E lá vou eu. Eu confesso que nas primeiras vezes eu fiquei com muito medo. Eu passei algum tempo como plantonista e comecei a trabalhar fixo na Dona Aparecida. Comecei lá na Dona Aparecida com 17 anos e quando eu entrei, ela estava internada. Então, no hospital, muitas vezes a gente tem, pelo menos pra mim, o tabu, assim, de, nossa, tá no hospital é mais difícil, é mais complicado. O que eu acho complicado do hospital, pra nós cuidadoras, é porque a gente tem que dividir o trabalho. Então, eu sempre fui muito assim, eu vou fazer a minha parte, vou fazer o que eu tenho pra fazer, do meu jeito, da forma como eu acho melhor, conhecendo a minha paciente, conhecendo o meu trabalho e a rotina. No hospital não é assim. No hospital a gente tem que conciliar a rotina normal que a gente já conhece do nosso paciente com a rotina no hospital, que é totalmente diferente. Então, quando eu comecei, eu fiquei muito preocupada. Eu nunca tinha trocado uma fralda na vida. Nunca tinha visto alguém além de mim nudes. Então, um pouquinho preocupante. Mas lá fomos eu, a menina que trocou de plantão comigo me ensinou a limpar a boca da minha paciente. Ela me deu algumas diquinhas para eu conseguir fazer aquilo de uma forma mais fácil. E aí vai a primeira coisa, que quando a gente começa, a primeira coisa que preocupa. Eu não posso demonstrar para o meu paciente que eu não sei o que eu estou fazendo, porque senão ele desespera. Mas eu também não posso pegar e ir como se eu soubesse fazer tudo e nem ligar para a opinião dele. E ele tá lá falando, não é assim, não é assado, é de outro jeito. E não, eu sei o que eu tô fazendo, com licença. Não, tem que ter um equilíbrio aí. E isso pra mim foi uma coisa interessante, porque eu tinha que fazer que eu sabia, mas eu não sabia, mas eu tinha que aprender. Então, eu cheguei lá, falei, oi, meu amor, tudo bem? Ela olhou bem pra minha cara, aquela cara de kid. Falei, menina, você já cuidou de alguém? Eu falei, claro que já cuidei, nossa, claro que já. Eu cuidei, óbvio. Ai, meu Deus, desespero. Mas ok. As primeiras coisas foram bem rápido de aprender, tipo...
quando eu limpei a primeira vez a dentadura da minha paciente, foi ruim. Eu consegui limpar e na frente dela foi de boa, mas na hora de... A gente tem que colocar luva, tudo certinho. Quando precisa, coloca máscara também. Agora em quarentena é sempre bom colocar máscara. E... Falei, meu amor, abre a boca, deixa eu pegar o dente. Você... Na hora, pra mim, aquilo foi... Meu Deus. Ok, vamos continuar, tá tudo certo, tudo normal. Ok. E aí... Passei essa parte tranquilo. No começo, com a corega, o corega que ela passa pra prender a dentadura, era bem firme e bem grosso, tinha que escovar bem, deixar de molho e tudo mais. Mas são coisas que são detalhes que a gente vai aprendendo. E esses detalhes são importantes, porém mais importante do que saber fazer a técnica é saber como se comportar, principalmente como uma cuidadora. Pra mim, que comecei muito nova, isso era uma coisa que me preocupava, porque eu não podia mentir, mas eu também não podia deixar totalmente na pinta que eu era inexperiente, né? Então eu tive que aprender tudo muito rápido e no começo a minha paciente não usava fralda, ela andava. A única coisa, assim, diferentona que ela tinha é a gastro, mas é bem simples de mexer também, nunca tive problema com essa parte, é bem de boa. Mas aí, aos poucos, ela foi degradando, né? Os nossos velhinhos, eles passam por uma fase que é normal para todo mundo, que é o envelhecimento. Mas como eles já estão idosinhos, o envelhecimento deles fica ainda mais aparente porque eles vão deteriorando com o tempo. E aí é muito rápido. A minha paciente, eu fiquei mais ou menos 3 anos com ela. Então, no começo a gente conversava junto, e andava, ia pra lá, ia pra cá, ela fazia fisioterapia. E aí aos poucos ela foi deteriorando, até que ela começou a ter que usar fralda. E aí foi outro cross, porque no hospital, quando a gente vai trocar fralda, tem a ajuda de um enfermeiro, de um técnico, de 1, 2, às vezes até mais. Eu teve vezes de ter 4 pessoas para trocar a mesma fralda. E aí é até exagerado, é muita gente. Mas em casa é complicado. E enquanto ela ainda ficava de pé, a gente tinha toda uma técnica e tal, mas ela era firme. Então ficava de pé, segurava e a gente conseguia trocar tranquilo. E só que aos poucos ela foi ficando mais deteriorada. Então ela ficou acamada e na cama ela não podia mexer um lado, porque ela tinha um ombro machucado e tinha fraturado um ossinho na região do quadril. Então a gente tinha que ter muito cuidado. De dia ela tinha 2 cuidadoras para poder tirar e pôr da cama, mas de noite, que era o período que eu ficava, era só eu e ela. E, bom, na maioria das vezes era tranquilo, porque eu tinha que trocar a fralda dela, eu podia trocar a fralda dela quando chegasse, junto com as outras plantonistas, ou podia trocar depois, na hora de sair, de manhã, com a outra que chegasse. E aos poucos eu peguei o jeito de conseguir trocar a fralda dela sozinha e foi tranquilo. O problema começou quando começou a vazar a fralda. Então, além de trocar a fralda, tinha que trocar o traçado, o lençol, as coxas, fronhas, e tudo muito rápido para não machucar ela. E pra mim essa foi uma experiência muito doida, foi muito diferente de tudo que eu já tinha passado, né, até então. Eu já tinha trabalhado antes, mas o meu trabalho era como menor aprendiz, então eu fazia triagem, passava paciente para as clínicas, para as salas dos médicos, atendimento, né? E nunca foi tão
mão na massa, assim que nem foi lá na minha paciente. Mas eu penso assim, se a gente não começa, se a gente não vai por algum lugar, não tem como aprender. E com medo, sem medo, sabendo ou não sabendo, o caminho para saber é buscar e começar. Ninguém nasce sabendo, né? E mesmo não sendo a minha área, foi um ponto assim que eu me apaixonei de verdade. E uma coisa que eu queria falar é que pra nós, quando chegamos lá, primeira vez, principalmente pra quem é de primeira viagem, nunca cuidou de ninguém, pra um senhorzinho, pra uma senhorinha que já estão acostumados, eles já estão acostumados. Então eu não preciso ficar tímida, com vergonha, com nojo, preocupada, porque eles sabem que é aquilo e pronto. Eu tinha muito isso no começo. Eu ia limpar a minha paciente, falei, meu amor, com licença, vou ter que colocar a mão aí, com toda educação, com todo respeito. E aí ela fazia graça. Eu falei, não, aí já todo mundo passa a mão. E aos poucos a gente vai entendendo que o que importa é a nossa capacidade de aprender a amar, aprender a respeitar e dar o nosso melhor o tempo todo. Eu sei que eu comecei muito nova, provavelmente não foi nem o certo, né? Mas eu adquiri tanta experiência que hoje eu posso ir para qualquer paciente, falar, tal paciente, tal coisa. Falar, não, tranquilo, dou conta. E se eu não dou conta, eu vou dar um jeito de dar. Bom, isso foi um pouco do que eu aprendi todo esse tempo. Foram 3 longos anos e graças a Deus eu tive muitas oportunidades, aprendi muito com minhas colegas de serviço e eu fico muito agradecida por ter tido essa oportunidade, né? A gente sai da escola, sai de casa sem saber, sem ter noção de como que é o mundo real. E o mundo real é esse. A gente precisa fazer por onde e aprender e dar conta. Se eu, que sou totalmente exatas, totalmente nada a ver com isso, dei conta, você também consegue. Qualquer um consegue. É só tentar e tentar e tentar e tentar e não desistir. Para finalizar, então, eu conheço a Sandra há 19 anos. É minha mãe. Conheço a minha mãe toda a minha vida, graças a Deus. E eu aprendi muito com ela todo esse tempo. No que tem a ver com o trabalho, que eu posso dizer que eu aprendo com ela. Aprendi e continuo aprendendo até hoje. Primeiro, não é preciso ter toda uma carga anterior, é preciso ter amor, é preciso ter força de vontade, é preciso acreditar, é preciso fazer por onde. Segunda coisa, é importante o respeito, não só por quem nós estamos cuidando, mas pelos nossos colegas de serviço, pelas outras pessoas que nós encontramos por aí. É preciso ter respeito por quem está acima de nós. E uma coisa que eu aprendi de particular na minha vida: todo mundo está acima de mim. E todo mundo está no meu nível. Não sei se dá pra entender, mas é uma coisa interessante de se levar pra vida. Nós podemos ser muito mais se eu estiver sempre pensando no bem do outro e ele estiver pensando no meu. É assim que eu vejo esse trabalho. É pensar no bem do outro. Outra coisa que eu aprendi com a minha mãe é sobre honestidade. O que faz a marca, principalmente o que faz a marca de alguém
excelente e que colocou esse nome de sublime, de excelência para a empresa e para minha mãe como administradora dela, é a honestidade. É preciso ser honesto, preciso ser sincero. Mesmo que eu esteja errada, mesmo que eu ache que eu vou ter consequências ruins, é sempre bom a escolher a verdade. Bom, como eu disse, eu sou péssima em vídeos, mas eu espero que eu tenha conseguido passar alguma coisa, alguma lição, que eu consiga ter passado a minha experiência e que vocês também procurem os sonhos de vocês, seja qual for. Se é ser excelente, você está no lugar certo. A gente ainda tem muito, muito, muito a ensinar e aprender juntos. E eu espero que nós possamos ter a companhia de vocês aqui até o final. Fiquem com Deus!